A primeira mesa de hoje, ela se dedica ao debate sobre o processo estrutural e os direitos fundamentais no mundo pós-pandêmico. Nós contamos aqui com uma mesa ilustre, uma mesa constituída pelo professor Dr. Edilton Meirelles de Oliveira Santos, docente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, professora Ana Paula Lima Leal, professora de diversos cursos, como o da Unirui, minha colega da Unirui, egressa do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA, a professora Lorena Miranda, também egressa do PPGD UFBA, professora da Faculdade Baiana de Direito, o doutorando João Liberato, professor também, colega nosso da Unirui, que também nos honra com a sua presença, além da doutoranda Ana Cristina, professora também de diversas instituições, a exemplo da Estácio. É uma honra contar com colegas tão ilustres, e a nossa ideia é que cada integrante dessa mesa, né, desenvolva esse tema dentro de um limite de 15 minutos, né, para que possamos, ao final, se houver condições, responder também a questões que serão encaminhadas pelo chat, bem como debater alguns pontos que, porventura, sejam pertinentes. Seguindo uma até sugestão inicial, nós vamos começar com as doutorandas, né? E invertendo a pauta, vamos passar nesse momento a palavra à Ana Cristina Scioli para as suas reflexões, já agradecendo pela sua presença no dia de hoje. Bom dia, mais uma vez, bom dia a todos, a todas, a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração a generosidade do meu mestre, professor Ricardo Maurício, um profissional extremamente dedicado e uma pessoa generosa, que me concedeu esse privilégio de poder ser a sua orientanda no mestrado, e que agora também me presenteia com essa honraria, essa possibilidade, esse espaço privilegiado num evento de tamanha relevância. Eu confesso que, além da grande alegria, o convite também me trouxe uma enorme preocupação. Estar ao lado dos meus colegas, nessa banca de agora de manhã, né, nesse encontro, para essa reflexão, estar ao lado do professor Dr. Edilton Meirelles, a quem eu reverencio agora nesse momento, aos meus colegas também, professora Ana Paula Lima Leal, professora Lorena Miranda, também ao professor João Liberato, e eu sei que é uma grande responsabilidade que o professor Ricardo Maurício agora me traz, e eu espero, sinceramente, estar à altura desse desafio. Mas vamos lá. Eu peço licença a todos vocês, aproveitando que esse é o espaço que foi dado para a homenagem de Maria Auxiliadora Minaim, para prestar aqui a minha homenagem também a essa mulher tão generosa, a essa filha e mãe dedicada, a uma líder, uma profissional por excelência, uma das mentes mais aguçadas, mais produtivas, eu ouso dizer, do país, e registrar que eu nunca imaginei participar de um evento em sua homenagem. Isso, para mim, é muito especial.
me perdoem essa emoção, mas em minha mente eu vejo um filme da vida, e na minha vida eu lembro da presença dela em cada um dos momentos, principalmente com relação aos obstáculos da vida, em que ela aparece aí como uma figura de uma segunda mãe e me insere, inclusive, nesse universo jurídico, então é graças a ela que eu estou aqui também. Eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem. Registro também o meu reconhecimento e gratidão a todos aqueles que vieram antes de mim e que me permitiram estar nesse lugar, né? É um lugar privilegiado, é um lugar com mentes privilegiadas, como bem disse o professor Ricardo Maurício, em sua abertura, e é um lugar onde a gente tem ainda esse espaço de fazer um debate a respeito das questões de grande relevância para o direito e para a sociedade também. Então, eu me sinto realmente extremamente honrada com esse convite. Com relação ao nosso assunto, né, agradeço demais a generosidade de todos vocês de me permitirem fazer essa parte aqui, né, nesse momento, que para mim é um momento de grande emoção. E já entrando, né, agora, naquela primeira parte de exposição a respeito do nosso assunto, do nosso tema, que vai trazer à luz alguns aspectos importantes a respeito do processo estrutural. Eu confesso que também é um desafio falar de processo estrutural aqui, não é? É um espaço em que a gente tem mentes tão dedicadas a esse estudo, como o do professor Fred Didier, que traz uma série de reflexões a respeito desse processo estrutural. E o professor Fred, ele já vai começar fazendo aquele link, né, em seus escritos, em seus artigos, em suas palestras, fazendo uma ligação entre o processo estrutural e a efetividade dos direitos fundamentais de segunda geração. Então, o grande desafio que se enfrenta hoje em dia com a efetivação de alguns desses direitos, e principalmente pelo que diz a última pesquisa do CNJ a respeito das demandas, principalmente das demandas coletivas, existe uma necessidade da sociedade brasileira ou talvez uma consciência maior em tornar mais efetiva a defesa relativa aos direitos de educação, de saúde, inclusive em relação a alguns direitos difusos, né, os considerados de terceira geração, em que você precisa dar um tratamento diferenciado. Não é, de forma alguma, surpresa para ninguém que o século XX ele trouxe uma série de complexidades. E, inclusive, uma consciência de que essas complexidades não podem ser resolvidas de uma hora para outra, e muito menos que essas complexidades terão necessariamente uma resposta simples. E por mais que a Constituição brasileira, a partir de 1988, ela traga uma preocupação em não somente elencar direitos e garantias que sejam fundamentais, mas principalmente em trazer uma efetividade. É a grande preocupação da efetividade da concretização. Então, se, na minha perspectiva, a gente vai falar de um processo estrutural, a gente parte do ponto da efetividade. Não é segredo também que as diversas demandas por esses direitos, elas têm a possibilidade de serem defendidas tanto pela via coletiva como pela via individual. Existem alguns instrumentos que o processo civil
permite que sejam utilizados para exatamente essa missão de tornar concreto aquilo que a Constituição entende que seria o mínimo de garantia aos seus cidadãos. O processo estrutural, ele parte da percepção de que nessa sociedade contemporânea, onde a complexidade se instaura, até por conta das relações, onde a própria sociedade ela reconhece que não existem mais aquelas certezas que a modernidade trazia, é nesse cenário que vai se gestar essa ideia do processo estrutural. Começa a se desenvolver a partir da década de 60, mais precisamente lá pelos idos de 1954, na cultura jurídica dos Estados Unidos. Então, o caso emblemático que foi proposto perante a Suprema Corte de Brown versus Board of Education, que, em um primeiro momento, ele fala da necessidade de acesso à educação, né, no momento de segregação nos Estados Unidos, no país, principalmente nos Estados do Sul, e ele fala a partir desse problema de acesso a uma escola que fosse mais próxima da casa da requerente, ele serve como um precedente para que se possa, a partir daí, tecer considerações acerca do próprio sistema de separação, de organização, no que diz respeito às pessoas negras e às pessoas brancas e de distribuição desses bens sociais. Mas o que nos interessa, especificamente em relação ao processo estrutural, é que percebeu-se, então, que havia uma necessidade de consolidar direitos, que eram também direitos reconhecidamente constitucionais, e que a concretização desses direitos precisavam ou traziam a necessidade de se pensar fora da estrutura que foi conferida ou concedida para o processo individual. Porque, pensando apenas no sentido de dois polos de interesses, como o processo individual ele vai trazer, isso significaria que a solução para aquele problema ou a concretização para aquele direito especificamente social não seria possível, ou se fosse possível, provavelmente não seria tão eficaz, por assim dizer. Então, começa a se pensar em um processo que possa propor também uma solução, que, embora complexa, seja uma solução duradoura, seja uma solução efetiva. E esta é, para mim, a ideia central em relação ao processo estrutural. Então, você tem uma série de direitos, sejam eles de segunda geração, muito possivelmente, ou até mesmo direitos de natureza transindividual, e que precisam de uma intervenção para que possam ser concretizados. A ideia é que o Poder Judiciário ele possa agir de acordo com o princípio democrático, ele possa interagir também com as realidades, principalmente da administração pública. Muitos desses processos, não necessariamente, creio que meus colegas vão abordar essa questão com mais profundidade, por força do tempo, eu acabo não me aprofundando nesse viés, mas é para dizer que existem situações em que se percebe, pela sua própria complexidade na concretização desses direitos, em que uma decisão isolada para cada caso concreto, ela vai promover muito mais prejuízos do que garantias, por assim dizer. Tá? Então, enquanto se tem uma demanda, e aí eu comecei falando sobre a questão das demandas de saúde, enquanto você tem uma demanda de saúde
por um espaço em uma UTI ou por uma dispensação de medicamentos de alto custo, e você atende a alguns indivíduos, isso implica necessariamente em deixar de fora, dentro da organização administrativa, as necessidades de outros indivíduos. E, nesse sentido, se percebe que uma única decisão judicial pontual a cada caso e a cada necessidade, ela acaba realizando, talvez, sim, a garantia do direito de alguns, mas preterindo também a possibilidade de realização dos direitos de muitos. E, na maior parte das vezes, como já dizia a Capelletti, esses que ficam de fora, eles ficam de fora por questões de falta de conhecimento, por questões, às vezes, de falta de dinheiro, ou, às vezes, porque as desigualdades socioeconômicas já não lhe permitem direcionar alguma atenção para esses problemas. E a gente sabe que são problemas complexos. Então, eu tenho aí uma possibilidade, a partir da Constituição, de criar, com os instrumentos processuais que estão à nossa disposição, uma outra forma de olhar o processo que não seja o processo binário, aquele processo que vai se preocupar necessariamente com o interesse de um dos polos que estão perante o juiz, mas entender que muito do que diz respeito à estruturação de políticas públicas, porque, no final das contas, o processo, nesse sentido, para a realização desses interesses, desses direitos sociais, ele acaba impactando, sim, em políticas públicas. E a simples condenação do Estado, né, na maioria das vezes, ela não implica necessariamente em efetividade. Ela não implica necessariamente que a pessoa que precisa, ela vai ter o seu leito disponível, ou muito menos que a pessoa que precisa do medicamento de alto custo, ela necessariamente vai recebê-lo. Então, eu tenho um problema, e aí eu retorno ao professor Fred Didier, quando ele diz que o processo estrutural ele vai se relacionar a um problema estrutural. E o que é este problema estrutural? Esse problema estrutural, ele parte de um estado de coisas em que os direitos estão sendo sucessivamente negados. Esses direitos, eles não conseguem ter essa concretização, seja por força de questões, muitas vezes econômicas, sociais, seja por força de questões políticas ou até mesmo de questões ideológicas. E, nesse sentido, exige uma reestruturação não somente para atender a demanda presente, mas todas as demandas futuras. O professor Mazei, ele fala que o processo estrutural ele vai trazer uma certa racionalidade na administração dessas políticas públicas. Ele vai trazer uma possibilidade de transição de um estado de coisas que é indesejável para, enfim, para que se, enfim, possa chegar a um estado de coisas em que os direitos sejam garantidos e efetivados de maneira mais consistente. Então, ao invés de resolver casos pontuais perante aqueles que são direcionados ao Poder Judiciário, a gente tenta, de uma maneira racional, resolver uma questão ou um problema ou um obstáculo que, na verdade, ele é não somente no que diz respeito à limitação dos sujeitos, ele é bem abrangente, como também ele tem essa característica de se propagar no tempo, são relações duradouras. E, nesse sentido, é que se fala de transição. O processo estrutural, ele, na verdade, não é uma espécie de procedimento, mas ele traz a proposta de se adotar aquilo que o Código de Processo Civil, principalmente o Código de 2015, ele vai trazer de abertura para que o processo alcance a sua finalidade
primordial, que, para mim, nada mais é do que servir como um instrumento adequado à concretização dos direitos e garantias fundamentais. E eu vejo aqui que meu tempo, eu acho que está chegando ao final, e eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aos meus colegas, principalmente ao meu professor, ao meu mestre, professor Ricardo Maurício, por essa oportunidade, e queria dizer que realmente é um privilégio estar aqui. Gratidão a todos por esse momento. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Cristina, pelas suas valiosas contribuições, pela sua participação nesse evento. Tenho certeza que a professora Maria Auxiliadora nutre por você também todos esses profundos sentimentos que você aqui externou. E não poderia haver uma homenagem à professora Maria Auxiliadora Minaim sem a sua presença. A homenagem não seria completa. Nem para você, também não seria completa para ela. Eu passo, então, agora a palavra ao professor João Liberato Filho, doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito pela UFBA, um colega querido, um dos grandes expoentes também dessa nova geração do direito processual civil na Bahia, para as suas considerações. Por favor. Bom dia a todos, a todas. Agradeço pela generosidade, professor Ricardo, professor que, além de meu orientador no mestrado, é um grande amigo, é uma pessoa que consegue, de forma incrível, me abrir as portas e me inserir nas coisas. Eu não sei nem se eu sou merecedor, professor, da sua amizade e da sua dedicação. Queria também agradecer a presença na mesa das amigas Ana Cristina, Lorena do Abibiolados, a nossa melhor página para tratar sobre literatura do Instagram, professora Ana Paula, minha colega de Rui Barbosa, meu mestre, professor Adilton Meirelles, que recentemente fez uma brilhante exposição numa live com a professora Gabriela Macedo sobre cooperação judiciária. Queria agradecer aos demais presentes, saudar a todos, novamente dizer bom dia. Inicialmente, antes de tratar sobre processos estruturais, eu queria fazer também minha homenagem particular à professora Minaim. Ela pode não lembrar exatamente da passagem a que eu vou me referir aqui, e também vou me referir de uma forma bem abstrata, mas professora Minaim, mesmo sem me conhecer, mesmo sem ser minha amiga pessoal, nós não somos amigos, a nossa relação é de admiração minha em relação a ela, pela sua trajetória, pela sua retidão, pelo seu exemplo como pessoa, mas a professora Minaim me ajudou demais em uma passagem, quando eu ainda era mestrando da UFBA, e mesmo sem saber, e mesmo sem nenhum tipo de pedido, simplesmente pelo seu senso de justiça, evitou que uma grande injustiça fosse feita em relação à minha pessoa. Então, mesmo que ela não saiba, e provavelmente ela não vai saber e não vai lembrar, de uma passagem que para ela deve ter sido cotidiana, para mim foi muito marcante, e aí eu necessitava render essa homenagem. Muito obrigado, professora, não apenas por conta desse episódio pessoal, que me foi muito caro, mas por toda a sua trajetória, todas as suas contribuições. Para falar sobre processos estruturais, e levando em consideração que eu tenho a certeza de que nós temos aqui uma série de colegas que ainda não têm tanta maturidade quanto ao tema, bem ao estilo Bill Gates, eu vou elencar tópicos que são, para mim, a base do conteúdo, e se sobrar tempo eu vou também introduzir um pouquinho mais no conteúdo que me é mais próximo, que é a questão probatória. Mas vamos lá, vamos aos tópicos. Estou levando em consideração que eu tenho 15 minutos, não vou exceder, tá? Primeiro tópico, que é importantíssimo, e também aproveitando muito do que a professora Ana Cristina nos trouxe. Processo estrutural, ele parte da existência de um problema estrutural,
Então, a primeira noção que todos aqueles que não estudam com tanta profundidade o tema devem ter é que o processo estrutural ele parte da existência de um problema estrutural. O problema estrutural ele se define pela existência de um estado de desconformidade estruturada, não necessariamente um estado de coisas ilícito, não necessariamente uma prática reiterada de ilícitos, mas um estado generalizado de desconformidade. O elemento para identificar essa desconformidade, já que não é a ilicitude, pode e deve ser o chamado rompimento da normalidade. Então, todo o processo estrutural, ele depende de um problema estrutural. A identificação do processo estrutural deve se dar pela identificação de um problema estrutural, e a identificação desse problema estrutural, ele se dá pelo rompimento da normalidade, do que seria uma situação habitual, corriqueira, normal, o que em senso comum seria o correto. Vamos lá. Terceira posição que eu preciso gravar aqui. A solução do problema não se dá apenas com um ato. A solução do problema não se dá apenas a partir de uma decisão, como se, por exemplo, a gente pudesse certificar um direito e impor uma obrigação. Ou seja, uma decisão judicial nos moldes tradicionais do processo individual, que é aquela decisão que, no mais das vezes, certifica um direito e impõe uma obrigação, ela não me serve quando eu tenho um problema estrutural. Eu preciso de uma decisão na qual, além da identificação do problema estrutural, eu tenha uma proposta de reestruturação da situação. Eu tenho que mirar uma reestruturação, eu tenho que mirar um caminho que me conduza a um estado de coisas positivo, um estado de coisas que adeque àquela circunstância de desconformidade. 4. O processo estrutural tem uma série de características, mas não há obrigatoriedade que todas essas características sejam identificadas em concomitância. O trabalho do professor Matheus Galdino, nosso amigo aqui, mestrando egresso da UFBA, sob orientação do professor Fred Dier, é um trabalho que lançou uma luz sobre a questão do processo estrutural, que não é simples, mas que traz, então, a identificação de características essenciais e não essenciais. As características essenciais seriam o debate do problema estrutural, a busca da transição da desconformidade para o estado ideal de coisas, a noção de que o processo ele é bifásico, ele se divide em duas fases. A fase de reconhecimento e identificação do problema e a fase de projetar uma reestruturação. Também tem como característica a flexibilidade. O processo estrutural ele é naturalmente flexível. Por ele não ter um procedimento específico determinado em lei, por ele ser uma construção, assim como foi com mais força durante muito tempo o processo coletivo, o processo estrutural ele não tem um procedimento rígido. Então, nós dependemos das noções que também são inerentes ao processo individual. Com o advento do CPC 2015, nós temos que levar em consideração a flexibilidade como característica marcante. E, junto com a flexibilidade, nós também temos a atipicidade. O código ele é todo permeado por um sistema de atipicidades. Atipicidade procedimental, atipicidade de institutos básicos, de aplicação de institutos básicos, como, por exemplo, medidas executivas, atipicidade quando dá permissão de negócios jurídicos, atipicidade probatória, atipicidade de intervenção no processo. Então, também é característica do processo estrutural todos esses influxos que vieram com o CPC 2015, flexibilidade procedimental e observância do sistema de atipicidades. Além disso, já mencionei o artigo 190 aqui, a consensualidade. Consensualidade também é uma marca do processo estrutural. Haja vista que não é possível se falar em reestruturação, não é possível rever e projetar uma solução para macroestruturas sem consensualidade. É impossível, não dá para lidar com demandas hipercomplexas sem que as partes envolvidas tenham, em certa medida, que ceder. Não é possível, senão nós não estaremos falando em processos estruturais, nós estaremos falando em uma decisão que simplesmente certifica um direito e impõe uma obrigação, que nós sabemos, pela tradição jurídica e pelo esforço histórico que nós podemos fazer, que não resolve os problemas, no mais das vezes, no Brasil.
Além dessas características que eu já mencionei, que são características ditas como essenciais, outras características do processo estrutural também são muito relevantes. Seriam elas a multipolaridade, a coletividade, que nem sempre está presente, reitero, e a complexidade. O quinto tópico que eu preciso estabelecer, e lembrem que isso aqui é apenas um conteúdo mínimo de base para que qualquer pessoa compreenda minimamente o Instituto dos Processos Estruturais, eu não estou aprofundando, é que a partir da concepção de que nós temos em mãos um processo estrutural, a decisão que vai ser proferida é uma decisão estrutural. E essa decisão estrutural é aquela que, tomando como base a existência de um estudo de desconformidade, estabelece um estado ideal de coisas. Nós temos o enquadramento de duas normas jurídicas. Então, nós temos duas perspectivas a partir dessa decisão. A primeira perspectiva, ela prescreve uma norma jurídica de conteúdo aberto, como se fosse uma norma a princípio, um resultado a ser alcançado, um estado de coisas, e esse estado de coisas, ele seguramente é alcançado a partir do que a gente tem como noção lá do direito alemão de uma comunidade de trabalhos, e aqui o princípio cooperativo, na perspectiva anterior ao CPC de 2015, já incide de maneira muito aguda, e a segunda norma produzida seria uma norma-regra, que é, de fato, a estrutura, o modo como se deve alcançar esse resultado, determinando condutas omissas, omissivas ou comissivas, para que a gente chegue nesse resultado, nesse estado de coisas, apto a desfigurar a desconformidade, aquele algo errado que o sistema tem intrinsecamente. Feito esse panorama geral e muito superficial, esse panorama mínimo, eu tenho que dizer que para alcançar essa decisão estrutural, uma vez que eu tenho um processo estrutural, eu necessito, obviamente, de um arcabouço probatório muito bacana, muito positivo, um arcabouço probatório que sirva para constatar determinados elementos de forma cabal ou de forma muito aproximada da realidade. No entanto, o sistema probatório aqui ele não pode funcionar como no processo individual. As provas típicas talvez não sejam, de modo geral, as formas, os meios mais adequados de comprovar determinadas circunstâncias, determinados fatos, no âmbito de um problema estrutural. E daí a doutrina fala na utilização das provas atípicas. São meios de prova, pontes, para que a gente alcance uma determinada certificação de situações de fato, que são mecanismos novos, trazidos pela doutrina, importados aí do direito estrangeiro. Seriam essas provas: a prova prima facie, a prova por amostragem, a prova estatística, a prova indiciária. Nós temos que valorizar também o nosso sistema de presunções. Professor, então nós não vamos utilizar as provas típicas? Vamos utilizar as provas típicas. O elemento mais comum de utilização, com certeza, será a prova documental. Haja vista que haverá grande participação, pluralidade de sujeitos, Ministério Público, amicus curiae. Provavelmente, os processos estruturais, os processos estruturantes, eles vão ter uma ampla participação. E é claro que cada um desses sujeitos vai trazer consigo um arcabouço enorme, probatório, mínimo, conteúdo mínimo, que são as provas documentais trazidas no primeiro momento em que ingressam no feito. Mas o que eu estou dizendo é que até para a identificação do problema estrutural, a sua delimitação correta, já se faz necessário um arcabouço probatório diferenciado, atípico. E é claro que para comprovar problema estrutural, por exemplo, no sistema de saúde, no sistema penitenciário, eu não tenho como entrevistar cada agente de saúde, cada agente carcerário, cada presidiário, cada cidadão da sociedade. Eu preciso me valer de meios de prova que tenham uma abrangência maior, mas que me deem também, em grande medida, um nível de certeza aceitável, apto a corroborar com algumas das alegações constantes do processo. Então, só para que eu finalize aqui, ainda de forma muito rápida, devolvendo já a palavra para a mesa, ao nosso presidente, professor Ricardo Maurício, o sistema probatório dos processos estruturais é um sistema probatório igualmente pautado na atipicidade,
e nós precisamos, para compreender esse sistema, estudar novos mecanismos, novos meios de prova, que talvez nos processos individuais e até nos processos coletivos tradicionais, como a gente vem estudando há anos, não sejam tão usuais. Esses meios de prova são mais usuais, por exemplo, na arbitragem. Meus amigos, para não exceder aqui, para não me tornar chato, devolvo a palavra. Espero ter contribuído de alguma forma. É uma honra participar do evento. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor João Liberato, pelas suas valiosas contribuições. Eu confesso que eu tenho iniciado meus estudos sobre processo estrutural. Eu acho o tema fantástico e com grande conexão, né, com a teoria geral do direito. Me faz lembrar um pouco do pensamento utópico de Pfeffer, né, de se partir do problema para construir soluções e não buscar soluções, né, normativas prévias. Eu tive até uma oportunidade de discutir isso com o professor Fred numa live e tenho anotado tudo que vocês estão dizendo aqui, tanto Ana quanto o João Liberato, porque eu quero aprender e acho que essa é uma grande tendência, realmente, do direito processual nesse momento em que vivemos. Mas vou continuar o meu trabalho de pesquisa e vou ouvir agora atentamente a querida amiga professora Ana Paula de Almeida Lima, uma das mais jovens professoras substitutas da Faculdade de Direito da UFBA, mestra em Direito pela UFBA, também é doutoranda, professora da Faculdade Barbosa, Unirui, já com um grande destaque, sempre sendo homenageada, com justiça, uma grande profissional, uma grande advogada, uma grande professora, uma grande pessoa. Também, professora Ana Paula, uma homenagem à professora Maria Auxiliadora não seria realmente completa, não seria fidedigna, não seria legítima sem a sua presença, como também tenho certeza a professora Maria Auxiliadora Minaim não se sentiria contemplada sem a sua contribuição. Eu passo a palavra agradecendo pela sua presença. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço muitíssimo o convite do professor Ricardo Maurício a essa apresentação carinhosa, própria dos amigos. Cumprimento a todos os presentes, especialmente o professor Dr. Edilton Meirelles, a professora Lorena Miranda, aos professores e amigos João Liberato e Ana Cristina Scioli. E digo que realmente para mim é uma honra muito grande estar no evento em homenagem à Auxiliadora. Eu sempre digo aos meus alunos que eu não seria professora se não fosse por ela. E eu tenho certeza que eu muito menos seria homenageada pelos meus alunos se eu não tivesse aprendido com ela a tornar os meus alunos amigos e companheiros de uma jornada exitosa. Eu poderia gastar muito mais do que os 15 minutos a que tenho direito, trazendo as inúmeras qualidades da professora Minaim. Mas o que eu realmente parabenizo o professor Ricardo é pela iniciativa da homenagem. Eu costumo dizer que todas as homenagens à Auxiliadora são poucas em face de todas as contribuições que ela deu e continua dando à nossa escola, né, a Universidade Federal da Bahia, que para ela, sem dúvida alguma, é a sua segunda casa, onde ela diuturnamente dá o melhor de si a todos, indistintamente, né, como acabou de relatar o nosso amigo João Liberato, independente de conhecer ou não, ela está sempre disponível para fazer o bem e ajudar a quem chega à sua porta, né? Então, a ela eu devo a minha vida acadêmica, a ela eu devo um dos melhores exemplos que eu tenho de ser humano na vida,
como diz China, a gente se emociona quando fala dela, porque ela realmente é um exemplo de tudo que eu acredito, né? De tudo que eu prego para os meus filhos e para os meus alunos. Então, eu realmente me sinto feliz em poder dizer isso de público, apesar de fazê-lo diuturnamente nas minhas salas de aula. Os meus alunos todos conhecem Minaim por tabela, porque ela é o meu norte, ela é o meu paradigma, né, em bom juridiquês. Então, se algum dia eu chegar perto do que ela é, eu vou ser uma mulher extremamente realizada. Mas falar um pouco, né, do processo estrutural, diante da amplitude do tema, na verdade, um dos aspectos que realmente me chama a atenção é que a questão das ações estruturais, ela remonta, né, ao marco histórico, né, mencionado pela professora Ana Cristina, que data de 1950, né, que é o caso emblemático nos Estados Unidos do Brown versus Board of Education of Topeka, onde se discutia a admissão de estudantes negros em escolas de brancos. E as consequências que esta decisão teve na esfera do direito americano, a partir da década de 50, provocou o que a gente chama de uma structural reform, porque houve uma alteração na fundamentação das decisões da Suprema Corte, né, e disparou uma série de structural injunctions, que seriam as medidas adotadas com a finalidade de que o Poder Judiciário pudesse deliberar e ajudar na resolução de problemas estruturais, também mencionados aqui pelos colegas anteriormente. Mas, se essa discussão ela vem de 1950, ela também não pode ser dissociada de um outro aspecto, que é o aspecto do ativismo jurídico, né? No momento em que se possibilita que o Poder Judiciário delibere, né, de maneira tão ampla sobre questões estruturais da sociedade, e isso vai ter necessariamente uma repercussão em eventuais políticas públicas que vêm sendo adotadas de maneiras nocivas ou pouco efetivas para a resolução das demandas sociais e garantia dos direitos fundamentais, a gente vai ter sempre uma discussão emblemática de até que ponto o judiciário vai poder intervir com esses processos estruturais para que essas questões possam ser melhor resolvidas e esses direitos fundamentais possam ser melhor assegurados para a sociedade. No Brasil, a gente tem a emblemática ADPF 347. Por que emblemática? Essa ADPF ela foi ajuizada no ano de 2015, o que me parece um certo atraso no Brasil em termos, né, de efetivação, adoção dessas ações estruturais, né, com o intuito de buscar efetividade às questões sociais não resolvidas dentro do nosso país. E aí, essa DPF, que foi promovida pela Clínica de Direitos Humanos, em litisconsórcio com o partido PSOL, ela trata, né, ela discute a violação aos direitos humanos dos presos, né? Ela discute, na verdade, todo o sistema prisional, carcerário no Brasil e formula 8 pedidos. A relatoria da DPF é do ministro Marco Aurélio. E nessa DPF havia um pedido de tutela liminar. Dos 8 pedidos, apenas 2 foram deferidos liminarmente. E essa decisão, ela ainda não chegou, e essa ação ainda não chegou ao seu fim. Basicamente, a gente tem como grande consequência prática dessa ADPF em curso, a 347, para quem se interessar no aprofundamento, né, da matéria, é bem interessante que se examine essa ADPF, a questão da audiência de custódia, da obrigatoriedade da audiência de custódia. Por quê? Porque se verifica que um dos grandes problemas estruturais que afetam diretamente aos direitos humanos dos presos,
é a superlotação carcerária, né? E diminuir o número de detentos seria talvez uma solução. Senhores, é extremamente importante e assegurador, né, dos direitos fundamentais para uma sociedade que nós tenhamos a possibilidade de resolver esses problemas estruturais. Porque nós não temos, sobretudo no Brasil, né, problemas estruturais apenas no âmbito da segurança pública, do sistema carcerário. Nós temos grandes problemas na área de educação, de saúde. Na área de saúde, especificamente, me pareceu bastante interessante um estudo da professora Ana Paula Barcelos. Ela verifica que só no estado de São Paulo se gastou cerca de 32 milhões em apenas 3.600 ações individuais. E ela questiona no trabalho dela até que ponto essas ações individuais, onde se gastou tão vultuosa importância, não seria melhor aplicado se aplicado para a resolução do problema estrutural da saúde dentro do Estado de São Paulo como um todo. E essa discussão, ela vai nortear e ela é essencial na condução dos processos estruturais. Tanto que, sob o ponto de vista processual, é muito comum que nós tenhamos audiências públicas, né? Que nós tenhamos, como disse o professor João Liberato, a intervenção do amicus curiae, porque a gente não está falando mais daquela tutela do direito individual, né? Daquela demanda de um sujeito só, né? Mas de uma demanda que tem uma natureza coletiva e uma repercussão grande dentro da sociedade como um todo. E esse me parece ser um aspecto extremamente significativo para que nós estejamos aqui hoje, ainda que com atraso, me parece, né, discutindo esses processos estruturais e como as ações estruturais deverão ser ajuizadas de modo a contemplar e auxiliar a sociedade a resolver de maneira mais efetiva os seus problemas estruturais. Ocorre, senhores, que, como bem disse os professores que me antecederam, nós não temos uma legislação específica, né? Nós não temos um procedimento típico em torno de quais são as ações que vão ser úteis ou que devem ser utilizadas ou manejadas com vistas a tutelar esses interesses, com vistas a garantir esses direitos fundamentais. E aí, nós, nas nossas pesquisas, nós verificamos que nós temos precedentes no mundo inteiro. E que a gente tem aqui na Colômbia, bem perto de nós, né, um precedente de uma sentença, eles numeram T025 de 2004, onde eles falam na declaração de um estado de coisas inconstitucional. E essa declaração do estado de coisas inconstitucional seria, né, segundo o professor Eduardo Souza Dantas, que tem um trabalho bem interessante sobre essas ações estruturais e esse estado inconstitucional de coisas, uma espécie do gênero no qual o reconhecimento de que determinadas questões, que determinados direitos não estão sendo atendidos, deveria preceder sempre a adoção posterior de medidas efetivas com vistas a melhorar, né, a implementar e, de fato, garantir os direitos fundamentais a uma sociedade. Então, senhores, me parece que um outro aspecto importante, né, desse processo estrutural, dessas ações que, como nós não temos um procedimento específico, ora se utilizam da ADPF, mandado de injunção, ou mesmo se discute a questão em sede de recurso extraordinário, ou mesmo de habeas corpus, né? Nós temos alguns exemplos concretos, como o RE 580-252, do estado de Mato Grosso do Sul, onde se discute essa superlotação carcerária, e já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Mas
temos um habeas corpus coletivo 143.641. Então, hoje, nós vimos que, a despeito dessa discussão, né, de que as decisões do judiciário podem ter uma amplitude maior no sentido de implementar direitos e garantias fundamentais à sociedade, né, que vem lá originalmente dos Estados Unidos desde 1950, ela chega a nós, né? Acho que na atualidade, na contemporaneidade, para usar um termo que a professora Minaim gosta muito, chega na contemporaneidade muito mais preocupada em como trazer ao cidadão, né, como efetivar para o cidadão esses direitos fundamentais. E se vê também, sob o ponto de vista processual, de que maneira o Código de Processo Civil pode auxiliar na implementação dessas tutelas, né? Nós temos, eu acho, no princípio da cooperação judiciária, um grande elemento de apoio, né? Por quê? Porque nós sabemos que medidas dessa natureza, questões dessa relevância, elas têm um espectro de atuação muito grande. E elas vão passar necessariamente, ainda que deferidas as medidas, por um cumprimento absolutamente distinto do cumprimento de uma tutela individual. Nós não podemos imaginar, né, que uma superlotação carcerária, que é um câncer dentro do país, né, vai ser resolvido simplesmente porque uma determinada corte, um determinado juiz, ou ainda que seja um órgão colegiado, ainda que seja a Corte Constitucional do país, diga que vai ter que esvaziar, né? Vai esvaziar em 30 dias, 60 dias, né? Não é assim que vai acontecer. Então, se verifica que o próprio cumprimento dessas demandas, elas terão um caráter próprio. Elas vão ter que perpassar necessariamente por medidas gradativas, né? Elas necessariamente vão incorrer em modalidades de obrigação de fazer ou não fazer, né? Que vão ter um reflexo direto, né? Como disse a professora Ana Cristina, em medidas de política pública. E aí, nós temos sempre um contraponto. Bom, ações estruturais, necessário. Direitos fundamentais não garantidos. Um país cheio de questões, de demandas não atendidas, de direitos consubstanciados na Constituição de 88 não atendidos. Mas nós resolveremos isso de maneira real, efetiva e concreta, apenas tendo em favor da sociedade uma decisão? Me parece que não. E até que ponto nós podemos transferir para o judiciário, né, a responsabilidade e o poder de deliberar sobre isso? Essa, senhores, é uma das críticas, né, que os estudiosos do tema fazem, né? Até que ponto esse ativismo do judiciário não teria uma consequência sob o ponto de vista democrático, liberal, já que isso necessariamente implicaria, talvez, e necessariamente, numa atuação contramajoritária, quando se vai delegar ao judiciário que delibere em torno de medidas de natureza executiva e, de alguma forma, vai se estar também tendo um cunho legislativo. E não foi deixado de lado essa questão, porque o senador Valadares, de Sergipe, ele correu, assim que a DPF foi ajuizada, né, e ajuizou um projeto de lei, o projeto de lei 725, que tramita no Senado, que foi arquivado, eu vi, há pouco, agora em 2019, mas que tinha por objeto impor limites a essa atuação do judiciário em sede de ações estruturais, de processos estruturais. Então, me parece, eu sei que meu tempo já está expirando, mas eu gostaria de conclamá-los, né, de instigá-los a refletir até que ponto nós vamos ter o processo estrutural efetivado, de modo que não tenhamos uma perspectiva antidemocrática com essas decisões, e mais do que isso,
de que modo essas decisões vão ser, de fato, implementadas no Brasil e no mundo, né? Porque não basta que tenhamos decisões, mas temos que ter decisões que possam ser efetivamente cumpridas, porque só assim vamos estar em conformidade com o espírito do processo estrutural. O espírito é maravilhoso. Garantir que direitos fundamentais existentes e consolidados no ordenamento jurídico sejam efetivamente garantidos a todo cidadão. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite. Muito obrigado, minha querida Ana Paula, pela sua contribuição também relevante. Das suas palavras, eu extraio também a necessidade, né, de um tratamento interdisciplinar, né? A estruturação processo estrutural depende de um diálogo do direito com a política, com a medicina, com a economia, né? Quando você fala às vezes da inadequação ou há muitas vezes falta de legitimidade no tratamento do tema pelo sistema de justiça. Isso se dá muitas vezes por essa tendência de insularização do direito, dificuldade do direito de dialogar, né, com outras ciências, com outras formas de saber, porque a construção de processo estrutural vai depender necessariamente de um diálogo interdisciplinar. E todos nós precisaremos pensar para além, né, dessas amarras dogmáticas. Mas eu agradeço e passo imediatamente a palavra à querida professora Lorena Miranda, que eu tive o prazer de conhecer no mestrado, um profissional de extremo gabarito, procuradora do Estado, professora da Faculdade Baiana de Direito, mestre, doutora, com trabalhos significativos no âmbito de direito processual civil, uma pessoa também maravilhosa, com iniciativas também importantes do ponto de vista cultural. O João falou sobre o Clube de Livros, eu brincava com ela que queria me integrar, né, também a essa iniciativa tão benfazeja, tão necessária também para todos nós. Professora Lorena Miranda, tenha a bondade e a palavra. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente ao meu professor, Ricardo Maurício, meu professor no mestrado, um professor de quem eu jamais esquecerei, pela importância que teve na abertura, né, da minha mente para além do direito. Agradecê-lo imensamente pela generosidade do convite de estar aqui hoje, neste evento em homenagem à professora Maria Auxiliadora Minaim. Gostaria de cumprimentar a todos os meus colegas e amigos que estão dividindo esse painel comigo, professora Ana Paula, professor João Liberato, professora Ana Cristina, professor Dilton Meirelles, que também foi meu professor no mestrado e por quem tenho um enorme carinho. E dizer que, mais do que foi dito acerca da professora Maria Auxiliadora Minaim, para mim seria impossível, porque eu ouvi depoimentos tão lindos, tão generosos, e eu simplesmente corroboro tudo que foi dito, porque eu vejo a professora Maria Auxiliadora como um ser humano de uma grandeza diferenciada. A professora Maria Auxiliadora, ela tem uma humanidade que extravasa, que a gente sente, maior ou menor que seja essa aproximação pessoal que tenhamos com ela, a gente não consegue se aproximar da professora Maria Auxiliadora sem sentir essa humanidade que emana dela. Então, me parece que, para além de uma excelente profissional, para além de uma excelente professora, de uma excelente pesquisadora, esse caráter humano da professora Maria Auxiliadora Minaim deve e precisa ser aqui reforçado. E, nesse sentido, eu gostaria de deixar minha homenagem à professora. Bom, no que diz respeito ao tema, né, desse painel, processo estrutural, direitos fundamentais e a realidade pós-pandêmica,
Quando eu recebi o convite do professor Ricardo Maurício para falar sobre esse tema, eu confesso que eu comecei pensando, fazendo uma reflexão a partir do momento em que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que desde março deste ano, pelo menos aqui na Bahia, nós vivemos uma realidade completamente diferente. Nós vivemos uma realidade de distanciamento social, uma realidade em que estamos apoiados na tecnologia, necessitados mais do que nunca da tecnologia para manter acesos os nossos laços, né, de amizade, os nossos laços de família, porque, infelizmente, nós estamos atravessando um momento em que o estar perto ainda não é possível, ou não é possível como gostaríamos. Bom, a gente sabe que no Brasil, se nós formos pensar na população brasileira de uma forma geral, a tecnologia mais utilizada pelo brasileiro é o celular, né? Então, o telefone celular é a tecnologia que eu diria que está mais presente, eu falo tecnologia relacionada à internet, né? Então, eu gostaria de começar a reflexão, não propriamente do processo estrutural, mas partindo do nosso problema estrutural, como bem colocou o professor João Liberato, partindo do nosso problema estrutural rumo ao processo estrutural. Eu acho que as ideias que foram trazidas aqui, o contexto histórico, por exemplo, que a professora Ana Paula e que a professora Ana Cristina trouxeram, esse contexto ajuda demais na análise desse problema estrutural, as considerações que o professor João Liberato colocou também. Então, eu me sirvo um pouco, permitam-me, das ideias que os colegas trouxeram para fazer essa ponderação. Vamos lá. Com base numa pesquisa, me permitam, chamada TIC Domicílios, de 2019, uma pesquisa publicada na última segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, né, que é vinculado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil, nós estamos diante de um problema estrutural sério, que a pandemia escancarou. Na verdade, não era um problema desconhecido, mas me parece que a pandemia escancarou absurdamente esse problema, e cruelmente até esse problema. Cerca de 25% da população brasileira, acima de 10 anos de idade, não possui acesso à internet. Nós temos 47 milhões de brasileiros que não dispõem de acesso à internet, dos quais 45 milhões situados nas classes D e E. Então, a pandemia, na verdade, que tornou ainda mais necessário esse acesso à internet, esse acesso a essa tecnologia e ao uso dessa tecnologia, escancarou um verdadeiro abismo digital no país. Nós temos um problema estrutural, portanto, que já existia, logicamente, antes da pandemia, mas que a pandemia escancarou. Indo além, nós sabemos que não basta uma internet e não basta um celular para que a gente possa exercitar todas as atividades que a gente tem de adotar, todas as atividades que nós precisamos exercer no nosso dia a dia, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Muitas vezes, como aqui, por exemplo, nós precisamos de uma estrutura, ora, no caso, por exemplo, das aulas, né, das aulas online. Muitas vezes o próprio celular não é suficiente por si só, né? Na educação infantil, por exemplo, às vezes trabalhos, às vezes provas precisam de um computador para que essa atividade seja desenvolvida. E nesse ponto, os dados são também estarrecedores. Eu anotei aqui 95% em 2019, certo? Esses dados são de 2019, são imediatamente antes da pandemia. 95% das casas da classe A possuíam computadores. Esse índice percentual cai a 44% na classe C e apenas 14% nas classes D e E. E por que esses dados são importantes? Porque quando a pandemia se instalou, nós passamos a precisar mais do que nunca da internet para exercitar a nossa humanidade, eu diria quase, para exercitar a nossa, em grande medida, a nossa cidadania também, porque nós precisamos da internet para comprar e vender,
nós precisamos, em grande medida, né, salvo raríssimas exceções, nós precisamos da internet para estudar, nós precisamos da internet para acessar serviços governamentais, e quem aqui não se lembra, não se recorda do grande problema que foi a implementação do auxílio emergencial por meio de aplicativo em celular, porque parte da população, ainda que tivesse celular, ou não tinha internet para inserir aquele aplicativo, ou tinha até a internet, mas não conseguia baixar o aplicativo, não tinha espaço no celular, enfim. As filas na frente da Caixa Econômica Federal demonstraram que essa realidade, de fato, existiu. E até o próprio serviço judiciário, né, demandando aí a necessidade de atuação por meio do uso da internet. E quais são os problemas estruturais que a gente consegue identificar dentro desse contexto? Uma parte da população, como eu disse, não possui sinal de internet. Não possui internet de nenhuma natureza. Outra parte da população até possui internet, aquela internet 3G, 4G, né, do celular, mas não possui internet banda larga por conta dos custos dessa internet. E há também quem até possua essa internet banda larga, mas sentiu enorme dificuldade por falta de educação digital, porque não possuía o necessário conhecimento para utilizar aquelas ferramentas de modo adequado. Ok, dentro dessa estrutura, o que a gente observa? E qual é a importância de todo esse problema que eu trouxe aqui para que nós possamos refletir? Me parece que esse abismo digital, que já existia anteriormente e que foi aprofundado, né, e foi escancarado com a pandemia, ele diz respeito não apenas a um simples direito à informação, como nós poderíamos pensar, mas é um verdadeiro direito de inclusão. Eu diria que seria algo como o direito fundamental, como se diz, né? O direito fundamental ao pertencimento. O direito fundamental de se pertencer ao próprio tempo é negado a boa parte dessas pessoas que não têm acesso à internet. Não há como fazer parte do século XXI sem se valer dessa tecnologia, porque essa tecnologia ela está impregnada na nossa realidade. Então, nós temos aqui um problema que a pandemia escancarou, que é a existência de verdadeiros párias digitais. Nós temos pessoas que simplesmente não têm acesso à internet. Nossa realidade pós-pandêmica não deixará de ser digital. Pelo contrário, me parece que essa realidade ela vai aprofundar o uso da tecnologia. Um pouco antes aqui do nosso evento, conversando, inclusive o professor Edilton pontuou isso, ele disse assim, que na verdade a tendência é que as pessoas utilizem mais, por exemplo, o home office. Né? O home office é uma realidade que foi muito bem aceita e que a gente verificou quantas reuniões a gente pode fazer de modo remoto, né? Dispensando esses tempos mortos, de deslocamento, etc. Enfim, então a realidade pós-pandêmica ela não deixará de ser digital. E onde é que entra o processo estrutural nesta realidade? Bom, durante a pandemia, nós tivemos o ajuizamento de uma série de demandas, e aqui demandas individuais e coletivas, em que foi discutida a questão atinente às aulas, né? E eu vou aqui me centrar na questão da educação. A questão atinente à suspensão de aulas. Então, houve demandas contra a suspensão das aulas presenciais, houve demandas contra a obrigatoriedade do ensino remoto, houve demandas a favor da suspensão das aulas presenciais quando elas regressaram em alguns estados. Então, houve uma discussão muito grande no judiciário sobre a necessidade ou não da aula online, a possibilidade ou não dessa aula online. Por exemplo, na UNB, houve uma demanda dos alunos pelo estabelecimento dessas aulas online. E se dizia, o fundamento que consta na demanda, inclusive, é o seguinte, olha, a quantidade de pessoas na UNB que não terá acesso à aula, que não terá acesso adequado, é uma quantidade mínima. Então, há essa possibilidade de utilização desse meio online. Será que essa é a solução? Será que é assim que o problema deve ser tratado? Me parece que essas demandas
sejam individuais ou coletivas, como o professor João Liberato bem colocou, elas podem sim ser palco de discussões para além da simples questão individual, porque elas trazem íncita a sua questão central a problemática da exclusão digital. Então, o processo digital, ele é um caminho, o processo estrutural, ele é um caminho para se discutir a exclusão digital. E, também tomando a palavra do professor João Liberato, não é uma questão que se resolva com a solução de um problema, são diversos problemas. Mas um problema estrutural, por exemplo, que essas demandas podem ser resolvidas, e resolvidas com a conjugação do apoio político e do ativismo judicial, como a professora Ana Paula colocou, é justamente a possibilidade de se pensar em novos caminhos para a educação digital. É o primeiro passo. Claro que existem outros, né? Tentar tornar esses custos mais acessíveis, aumentar a rede de acesso à internet, o cabeamento, enfim, existem N questões. Mas a educação digital é um problema imediato e que pode ser tratado de forma também mais imediata em relação às demais questões que eu coloquei aqui. E é nesse caminho que nós podemos utilizar o processo estrutural como meio de gerar esse estado que a gente chama de estado do bem-estar digital. Eu achei interessante essa expressão, eu anotei aqui, foi uma expressão da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da CEPAL, né, num informe agora de 2020 sobre a pandemia de coronavírus. Bom, então nós temos esse quadro, e para encerrar, né, a minha fala, já que meu tempo já se aproxima do fim, a última ponderação que eu gostaria de colocar é que, ao mesmo tempo em que o processo estrutural serve para tentar minorar esse problema estrutural, me parece que é um meio mais do que eficaz e efetivo para essa solução, o processo estrutural também será servido por sua própria solução. Porque, afinal de contas, o processo estrutural, a decisão estrutural, ela necessariamente deve ser construída por meio de uma participação adequada e democrática. E que meio melhor para se promover essa participação, as audiências públicas a que a professora Ana Paula aludiu, se não o próprio meio virtual. Então, me parece que nós estamos quase diante de uma estrutura de retroalimentação, né? O processo estrutural pode servir como meio para auxiliar na superação ou na redução desse abismo digital, ao mesmo tempo em que, ao fazê-lo, o processo estrutural também vai ser beneficiado por uma maior amplitude de possibilidade de participação nesse sentido. Bom, gostaria de agradecer, vejo que meu tempo está se esgotando, então agradecer mais uma vez pelo convite ao professor Ricardo Maurício, agradecer a todos e desejar bom dia. Obrigada. Muito obrigado, professora. Eu agradeço pela sua valiosa contribuição. Passo a palavra ao professor Edilton Meirelles. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui o convite, que me fui formulando para participar desse evento, e aqui agradeço em especial ao professor Ricardo Maurício, que finalmente posso participar, tenho o prazer de participar de um evento junto com esse novo professor e que toma tantas iniciativas aqui pelas letras jurídicas na Bahia. Também não posso deixar aqui de me referir à professora, à homenageada, a minha professora, a Maria Auxiliadora Minaim, foi minha professora na graduação, não faz muito tempo não, mas foi coisa de 4 anos atrás, viu? Mas é minha eterna professora, sempre está aí para nos dar conselhos, uma professora que também encanta a minha esposa, que é outra admiradora muito dela, foi aluna dela também, e que encanta e que é merecedora realmente de todas nossas homenagens. Sobre o tema, para a gente não perder muito tempo, até por conta do nosso horário, eu começaria a falar sobre esse tema relatando um pouco uma experiência própria, um sentimento próprio meu. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com esse tema de processo estrutural foi quando lá
lá pelos anos 2002, 2003, eu li uma obra que eu aconselho a todos lerem, até pela notícia que ele traz, na verdade, pelo relato que ele traz, foi a obra do ex-ministro Joaquim Barbosa, sobre ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade na experiência norte-americana, onde ele traz não só essas decisões que foram mencionadas aqui pela professora Ana Paula, de 1950, como diversas outras ações, decisões proferidas pelo judiciário americano, que foram nesse sentido de estruturantes no combate ao racismo na sociedade americana nos anos 50 e 60. Né? Foi aí que começou a se formar essa doutrina do processo estrutural. E essa obra vale a leitura porque justamente ele traz várias dessas decisões e comentando. Obviamente que ele não se preocupou em tratar do processo estrutural em si. A obra vale pelo relato de como foram as decisões e as medidas que foram implementadas para mudar aquela situação que se encontrava. E depois uma outra obra foi já uma tradução que foi trazida para o Brasil, uma tradução de Carlos Alberto Salles, de uma obra de Owen Field, que trata do processo americano, justamente dessa adjudicação, e ele traz a ideia, ele trata da ideia do processo estrutural. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com esse processo estrutural. Isso já, olha, veja só, professora Ana Paula, isso já tinha 30 anos, de 1950 para 2000, 50 anos de processo estrutural nos Estados Unidos, mesmo se você botar os anos 60, nós já estamos com 40 anos de atraso. E eu me encantei com o tema. Eu achei, assim, fabuloso, realmente aqui daria para a gente fazer alguma coisa com esse tema. Mas, de logo, deixei de lado. Na realidade, eu esqueci esse tema, e até com certa surpresa que eu vejo esse tema, quase 15 anos depois, voltar ao debate, como nós temos, e talvez tenha sido disparado isso pela essa DPF 347. Mas por que eu deixei de lado? Porque, na verdade, eu acho, e aí vai um depoimento pessoal, eu acho que o processo estrutural no Brasil não vai para lugar nenhum. Na realidade, e se eu há 15 anos atrás já pensava assim, eu acho que hoje, no estado de coisas que se encontra o Brasil, mais ainda tenho certeza que não vamos para lugar nenhum com medidas estruturais, com esses processos estruturais. Não é na fase de conhecimento em si. O nosso problema é na efetivação das medidas estruturais. E por quê? Porque simplesmente o judiciário brasileiro não tem estrutura para implementar nenhuma medida estrutural. A verdade é essa. Eu recentemente, eu até brincando, conversando com minha filha, que é advogada, coisa de uma semana atrás, mais ou menos, 10 dias atrás, eu disse a ela que eu só acreditava no processo estrutural brasileiro no dia, professor Ricardo Maurício, o senhor quer fazer estudos, no dia que alguém ingressasse com uma ação estrutural, um processo estrutural contra o Poder Judiciário brasileiro, para reestruturar o Poder Judiciário brasileiro. Porque nós não temos estrutura para estruturar ninguém. E quando eu falo isso, eu falo não só do ponto de vista orgânico, como do ponto de vista, até se eu bote aqui no bolo, também de um arcabouço processual que permita ao judiciário para implementar tudo isso. Então, eu vou pegar o exemplo aqui para a gente ter em mente. Pega o exemplo que já foi citado aqui pela professora Ana Paula, essa ADPF 347. A medida liminar é de 2015, o processo está até hoje julgando. Aí eu pergunto aos senhores, imagine que se esse processo não tivesse sido no Supremo, professora Ana Paula, tivesse sido um juiz de primeiro grau que desse esta liminar, a senhora acha que essa liminar estaria sustentada até hoje? Eu não tenho dúvida que já teria caído, já teria havido um recurso, uma medida de suspensão de liminar, se o tribunal não desse, o presidente do tribunal local não desse, um presidente de um tribunal superior daria, ou o presidente do Supremo daria, sempre ia encontrar matéria constitucional para chegar lá, e daria a liminar, não iam aceitar nenhuma daquelas medidas, eventualmente. Então, você já começa a ver que nós temos todo um arcabouço processual de impugnações de recursos que dificultam a
a aplicação de qualquer medida estrutural mesmo na nossa execução, na execução desse processo. Então, aí você já começa as dificuldades do processo judicial. E aí vem a má compreensão também, né? Uma certa má compreensão de todo o papel do judiciário nessas medidas estruturais, desde a má compreensão por achar que a ingerência do judiciário, como já foi chamado aqui a atenção, a ingerência do judiciário em questões que seria do poder executivo, legislativo, e na própria DPF, aqui mencionada, na decisão liminar, vários dos ministros fizeram várias restrições por entender que haveria, de certo modo, invasão de competências de outros poderes. E aí a má compreensão, para mim, vem por não entender aqui que o judiciário atua, de certa forma, em substituição. Na verdade, o judiciário faria o papel daqueles que têm a obrigação de fazer. Então, se o governador lá, se o próprio Poder Judiciário ou o governador não cuida de reformar as penitenciárias brasileiras, ou dar uma estrutura de respeito aos direitos humanos aos nossos detentos, alguém tem que fazer isso. Se vem uma medida estrutural, olha, você tem que reformar, dar condições para esses prisioneiros, mas o governador não faz nada, o juiz tem que botar alguém na cadeira do governador para atuar como se o governador fosse para aplicar verbas, orçamentos, para modificar essa situação que se encontra a estrutura brasileira penitenciária. Mas cadê juiz, cadê coragem e cadê o judiciário para fazer isso? Aqui então a má compreensão que a gente tem que ter é o seguinte, o judiciário é um substituto do obrigado. Então, da mesma forma, se você, João Liberato, não pagar sua dívida, eu vou lá, pego o seu dinheiro, pago o que você deveria fazer voluntariamente. Se você não tem dinheiro, eu pego o seu bem, vendo, pego o seu dinheiro e pago a quem você devia. O que você não fez voluntariamente, eu, juiz, substituindo você, faço o que você deveria fazer. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que se o juiz lá manda o governador aplicar a verba e ele não aplica, o judiciário tem que aplicar a verba no penitenciário, não aplicou, o juiz tem que sentar na cadeira do governador, afaste, o governador saia daqui, fique lá descansando em casa, que quem vai governar o estado da Bahia sou eu, neste assunto pelo menos aqui, porque eu vou fazer o que você não deveria ter feito. Então, nós temos essa má compreensão. E a má compreensão, e aí eu vou usar, até lembrando aqui do professor João Glicério, a gente tem que entender que o processo estrutural, até na sua execução, ele é uma espécie de recuperação judicial. É um processo de recuperação judicial. Nós precisamos recuperar nossas estruturas, nossas instituições. Então, aí vem aquilo que o professor Liberato, aqui, o João Liberato, mencionou da consensualidade. A gente tem que ter, na recuperação, você só vai recuperar a empresa se os credores chegarem a um certo consenso, senão não vai em lugar nenhum, é falência. Se não houver esse consenso. Por quê? Porque a gente está mexendo com estruturas que não adianta você também impor, querer impor de goela abaixo, de cima para baixo. Tem que ter uma certa consensualidade. E no Brasil nós vamos conseguir isso? E aí falta, como já foi mencionado aqui, falta também do próprio judiciário, falta cooperação, os juízes não se cooperam entre si, tribunais, etc. Então, na verdade, não vai se permitir que o outro faça, e vem o tribunal mesmo não cooperando, não dando estrutura, não colocando na vara uma estrutura orgânica suficiente para você poder reestruturar essas instituições. E isso, eu digo, não é só na área pública, não, mesmo quanto privado. Você vê, eu vou pegar um exemplo agora, professor Maurício, o exemplo do Carrefour. Ora, aí eu diria, está faltando sindicato, está faltando o Ministério Público no Brasil, porque nós precisamos fazer também reformas estruturais nas entidades privadas, em grandes entidades, nessas grandes corporações brasileiras. Então, você pega um Carrefour com medidas, essas que não é a única, nós temos vários precedentes no Carrefour, e em várias outras empresas, nós precisamos fazer uma medidas estruturantes institucionais para reformar essas instituições de combate, principalmente, aos preconceitos. Mas mesmo na área privada, é quase impossível você conseguir isso. São tantos obstáculos que se criam, a mesma falta de estrutura do judiciário, o próprio Ministério Público, quando ingressa com uma ação ou outra para tentar implementar algumas políticas. Na Justiça do Trabalho, nós temos muitas ações do Ministério Público a favor de deficientes
da deficiente para preenchimento de cotas, etc. Tem decisões condenando, mas chega lá na execução, nunca se efetiva, não se consegue efetivar, o Ministério Público também não tem estrutura para acompanhar, o Judiciário não tem como implantar, são tantas dificuldades que, na realidade, não é querendo jogar jogando água fria aqui de quem estuda esse tema, mas que, no final das contas, eu, 15 anos depois, acho que essa medida do processo estrutural realmente não vão adiante no Brasil, enquanto a gente não tiver essa reestruturação do nosso judiciário e da compreensão disso tudo. O estudo do tema vale a pena, porque eu acho que com esse estudo realmente a gente vai avançar, vai abrindo a mente, nós vamos se conscientizando sobre isso, o próprio judiciário vai se conscientizar, até porque se você aqui for fazer uma pesquisa com o judiciário brasileiro, os juízes do judiciário brasileiro sobre processo estrutural, tenho certeza que 90% vai dizer que nunca ouviu falar nesse assunto de processo estrutural. Então, se 90% ignora o assunto, não sabe onde alcança a sua mão, então nós não temos condições de ir adiante com esse processo estrutural. Mas é um tema realmente palpitante, que vale muito, porque é um tema, inclusive, político, de conscientização, para a gente tentar, em outras palavras, mudar essa estrutura que nós vivemos no Brasil. Então, seria isso aqui, não queremos me alongar mais, e, mais uma vez, agradecendo ao convite e a atenção de todos. Obrigado.